Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin ou o que sobrou deles com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar a nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para não perder uma edição do nosso programa como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento da Bitcoin cotada em Tether, na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais segundo nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento. Você vê aqui, os preços ainda são do fechamento diário anterior de ontem, às 21 horas, horário de Brasília, e nós não temos aqui a queda que aconteceu assim que os 8K3 foram perdidos, e vocês podem lembrar que eles chegaram até os 7K7, vocês vão ver no mercado agora, exatamente aonde a gente disse que eles iriam se os 9K3 fossem perdidos, está registrado nas nossas edições anteriores, a gente falou isso em mais de uma vez. Se os 9K3 forem perdidos, isso abre espaço para uma queda até o 7K7, caiu até o 7,750 hoje. É a segunda vez que a gente bate nesse fundo, então pode ter ali uma indicação de fundo dessa movimentação, ainda que temporariamente. Nós já vamos entrar nesse detalhe. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. 3.527, evidentemente nosso software ele exagerou, mas foi o que ele viu. Então vocês podem ver a ideia baixista que ele está tendo. Isso não quer dizer que ele vai cair lá hoje. Essa predição hoje ela é risível, mas ela mostra o que a dinâmica está sugerindo. Ela está sugerindo uma movimentação exponencial baixista, e isso aí mostra a força da movimentação que está agindo sobre os preços. Então a gente tem que ficar aí alerta. Nossa margem de erro 2,6%, acho que hoje ela vai aumentar um pouco, 119% aí do que os preços variam de um dia para o outro. Vamos dar uma olhada no outro ativo. Hoje é quinta-feira, dia de Bitcoin Cash. E aí nós temos aí então uma visita ao fundo do canal, ele foi rompido, mas nós já vamos mostrar no mercado agora, bastante resiliente os $200. Na nossa interpretação, os preços da Bitcoin se mantendo acima do 7K7, os preços da Bitcoin Cash conseguem se manter acima dos $200, da Ethereum acima dos 160, da Litecoin a gente ainda tem que checar, mas a gente pode assumir acima dos 54,50 e os preços da EOS conseguem se manter acima dos 270. Então, nós começamos a ter aí uma linha base de fundo de movimentação. Vamos dar uma olhada nisso, cada um aí dentro do seu mercado agora, mas essa é a nossa expectativa. A gente vê aqui o volume um pouco maior no dia de ontem ali, em cima da Bitcoin Cash do que o volume da Bitcoin. Então mostra ali uma resiliência, provavelmente fez ali uma frenagem. Ela cedeu hoje, mas ela cedeu muito pouco no dia de hoje. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa. A gente tem aí 220 para o final do dia de hoje. Provavelmente vão acertar na mosca, que seria um bom balanço com o da predição anterior. 209 aos 232 a região admissível, um leve viés de alta, o que está de acordo com a nossa expectativa aí de resiliência da Bitcoin Cash, ou seja, ela suporta melhor choques negativos, ela se recupera mais fácil. Como, por quê? Não sabemos, mas é o que os números têm mostrado. 4,36% nossa margem de erro, 108% do que os preços variam de um dia para o outro. E agora sim, a gente entra no mercado agora, começamos nosso giro com CoinMarketCap, nesse momento aí, o benchmark da Bitcoin, 8K1, ontem nós estávamos 8K4, 8K7, então estamos caindo aí, Ethereum 165, Ripple 24.2, Bitcoin Cash 215, ó, nossa petição está 220, Litecoin 54, EOS 279, então é o que eu tinha falado ali, é mais ou menos essa indicação de fundo aí dessa movimentação. A Binance Coin 15, nós não acreditamos que ela tenha muita expectativa aí de retorno, talvez ela retorne até os 20, mas a gente acha muito difícil ela retornar aqueles tempos áureos dela ali, dos 32, que ela chegou, né? Ela chegou até mais do que isso, mas ela ficou bom tempo ali excursionando ali na casa dos 30. Nós achamos que isso aí é passado. Vamos dar uma olhada
volume BitMEX 4.4 bi, EXX 1.7, Binance 1.3, OKEX 1.2, Huobi 1, Bitforex 1. Então a gente vê o volume continua elevado, mas não tão elevado quanto ele estava durante aí a movimentação de 2 dias atrás. Nós tivemos aí uma leve redução nesses últimos 2 dias. Pode ser que o pior da movimentação já passou. A gente pode ver essa coerência aí nessas principais exchanges aí que aparecem, todas elas ali com grande pico no volume. Essa ZBG aqui chegou atrasado na festa, né? Mas de uma maneira geral aqui a gente vê uma onda que aconteceu aí 2 dias atrás. No dia anterior a gente teve uma redução do volume, salvo raras exceções, e aí a gente está então tomando aí uma alta na movimentação, níveis bem acima do que nós costumávamos ter, mas nada comparado com aquele pico de movimentação que a gente teve. Isso aí pode sugerir aí que a movimentação vai chegando no fim. A gente dá uma olhada aqui na Bitcoin semanal, começamos ali, nós já passamos do volume da semana anterior, nós estamos aí com enorme negociação aí ao longo dessa semana, mal e mal passamos da metade. Então, talvez aí a gente consiga fazer o dobro aí da semana anterior, quem sabe aí cruzando a marca das 400 mil unidades negociadas. Não importa que unidades são essas, basta que sejam proporcionais ao volume real. Isso tem sido suficiente. Infelizmente é um volume associado com candles de baixa, então fica um pouco a preocupação. A gente pode ver aqui os últimos 3 dias tiveram muita movimentação. O dia ainda não acabou, evidentemente, temos um pouco mais de 2 horas e 6 minutos aí até o final do dia de hoje, agora 18 horas e 54 minutos, todas elas associadas a candle de baixa. Vamos dar um zoom aqui para ter uma ideia do que aconteceu desde a nossa última visita aos 12K. Nós estamos aí com uma elasticidade já um pouco maior. No dia anterior nós tivemos uma relutância, a gente pode ver que o corpo do candle ficou bem mais restrito no dia de ontem do que no dia de hoje. Evidentemente ainda não acabou, mas estamos descendo. Mas quem sabe aqui os 7K8 são fundo, a gente pode ver que tivemos aqui basicamente 3 candles, com fundo 2 basicamente, né, o de hoje e o de 2 dias atrás, com fundo aqui ao 7K7, tá? Então 7K8, 7K7. Então pode ser ali uma indicação de fundo. Vamos dar uma olhada aqui em gráfico de 1 hora, vamos ver aqui o que a gente consegue enxergar. Então nós temos aqui a marcação do fundo 7.815 e hoje exatamente aos 7.750. Então, provavelmente ali, como a gente já comentou, aquelas ordens iceberg, e a gente vê aqui a força que teve nessa movimentação, nessa única hora, jogando os preços aí para o positivo aí da movimentação dentro dessa hora, e aí provavelmente fazendo uma base aí no fundo 7.890 praticamente. Então 7K9, quem sabe ali um fundo para candle de 1 hora. Então é muito importante que os preços consigam se manter acima dessa movimentação, e uma diferença dessa movimentação para a anterior é que o candle que nós tivemos aqui predominante de baixa foi muito maior do que o conseguinte, dando uma ideia aqui de que a pressão vendedora cessou, ela não foi interrompida ou subjugada ou superada pela pressão compradora. Aqui foi o contrário. Então a gente pode estar aqui sinalizando um fundo ou um esboço de reação da força compradora. Isso aqui é muito importante para diminuir não só o ritmo da queda, mas para começar a passar um pouco de confiança para o mercado de que, a princípio, as quedas terminaram. Essa é a nossa opinião por enquanto. A gente tem que aguardar mais um teste, mas é uma opinião prévia, ainda não está para ter certeza dela, mas a gente acredita que, pelo que os gráficos estão mostrando, em especial aqui essa reação do volume, 1, a pressão vendedora está terminando, 2, estamos próximos de um fundo em função da reação da força compradora que nós tivemos, teve praticamente o mesmo nível aí da anterior, evidentemente no nível mais baixo, mas a pressão vendedora foi não só inferior à pressão vendedora anterior, mas como inferior à pressão compradora agora. E isso aí nos começa a sinalizar a nossa opinião que a movimentação dos preços pode estar chegando no fundo. Esse fundo é o 7K7. Então, caso a gente se mantenha acima deles, a gente deve provavelmente agora
Os preços devem começar a fazer uma leve declividade assim que o volume caia e eles devem fazer uma convergência aí para casa do 7K8, 7K7 e aí depois com o tempo eles devem então subir. Isso é muita especulação, é olhar muito para frente, imaginariamente, mas a gente acredita que se o volume diminuir, os preços devem ter uma dificuldade de se mover e eles podem aos poucos ir cedendo. Essa seção não pode ultrapassar o 7K8, 7K7 e a partir dali a gente em algum momento começa a ter movimentos bruscos de alta, talvez como a gente teve no início de abril, no início de maio e que nos jogou então para patamares mais altos. Dessa vez esses patamares mais altos voltam a ser 8K5, 8K7, 9K e aí a gente começa a subir aos poucos e aí as altas então começam a se recuperar. Essa é a nossa expectativa olhando o que os gráficos sugerem. Mas hoje é quinta-feira, dia de Bitcoin Cash, aí exatamente aí o que a gente tinha falado. Se esse suporte aqui fosse perdido aos 283, os preços poderiam testar os 180. Nós comentamos que está aqui perto do fim desse candle. Então nós estamos a caminho dele, infelizmente, tá? É uma trajetória baixista aí bastante forte aí para Bitcoin Cash, mas nós acreditamos que ela deva ter uma recuperação estupendamente rápida. Então, vale a pena para quem acredita aí na qualidade dessa moeda e nas possibilidades de uso dela a longo prazo e então acumulando, quem sabe, fazendo o que a gente chama de dollar average cost, né, que é fazer compras regulares, periódicas. Isso não tem emoção, isso não tem adrenalina, isso não entusiasma ninguém quando a gente conta, mas a longo prazo isso faz dinheiro e se esse é o objetivo, talvez esse é o caminho. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Nós ainda não temos um fundo para as alts, nós acreditamos que se os 7K7 forem um fundo para Bitcoin, os patamares atuais nas alts são um fundo e mesmo que a Bitcoin não se recupere, as alts devem se recuperar para níveis maiores do que elas estão agora, quem sabe recuperar pelo menos 50% do que foi perdido nessa queda. No caso da Ethereum é retornar aos 200, no caso da EOS é retornar aos 3.5, no caso da Litecoin é retornar aos 70, 76 em especial, no caso da Bitcoin Cash é retornar pelo menos acima dos 280, ou seja, 300 nessa faixa, 280, 300. E no caso do Ripple, retornar aí aos 27 centavos, né? É uma alta pequena, mas é uma alta possível que a gente enxerga. Esta é a nossa visão das alts e em especial aqui da Bitcoin Cash, que sofreu bastante aí com essa queda. Então, teve esse fundo ali, a gente vai ver agora aqui, aos 202, mas ela segurou a casa dos 200. Então, parabéns aí para quem está apostando aí nessa coin, apesar da queda que teve recente, ela é uma moeda que tem uma capacidade aí bastante grande de se recuperar. Muito obrigado, até a próxima. Amanhã, sexta-feira, não tem edição do nosso programa, nós voltamos ao sábado, tudo dando certo com EOS. Muito obrigado, tchau.